Glória a Deus. Amém, amados. Que maravilha desfrutar dessa comunhão, desta graça do Pai e poder viver este Evangelho que produz em nós um descanso eterno. Amém? Saudação aos nossos irmãos aqui no Facebook, logo mais também no YouTube. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. E vamos ouvir uma palavra nesta manhã que, por certo, vai mexer, meu amado, vai tocar, vai impactar o teu coração. E o tema nesta manhã é principados, potestades e hortes espirituais da maldade. Meu amado, principados e potestades e hortes espirituais da maldade. Primeiro precisamos entender o que é um principado ou uma potestade. A palavra principado quer dizer dignidade ou um título de um príncipe ou uma princesa. Um estado independente cujo governante tem o título, ou por título, ser príncipe ou uma princesa. Então esse é o sentido de principados. As pessoas falam muito de principados, potestades, mas não procuram saber o significado disto. Dignidade, ou título de príncipe ou princesa, não passa disso. Potestade, atributo ou condição de quem manda, impõe a sua vontade, tem poder, potência e força. Esse é o sentido do principado e da potestade. Um príncipe, ele tem um atributo nele de poder, força, potência. Ele, o príncipe, ele impõe as suas vontades. Ele dita as suas regras. E todos têm que se submeter. Porque ele é um príncipe constituído de poder. Principados e potestades. A religião, por muito tempo, nos ensinou que, ao tratar desse assunto biblicamente, eles atribuíam logo a seres espirituais que estavam neste mundo tentando matar, destruir as pessoas, possuindo as pessoas. E nós não questionamos nada disso. Simplesmente, nós abrimos os nossos corações e a nossa mente para isso. Mas por quê? Porque nós tínhamos em mente que aquele que nos anunciava isso, eles eram dono da verdade absoluta. Eles eram inquestionáveis. Você não podia indagar, perguntar, porque mesmo se você tivesse dúvida e perguntasse, eles iam dar o ponto de vista dele. E se você discordasse, você era um rebelde, um desviado, um herege, porque você não estava crendo na palavra de um anjo de Deus, ou do ungido de Deus. E aí eles pregaram. Olha, os principados e as potestades que estão atuando, estão destruindo, são os demônios, são isso, são aquilo. É isso que a Bíblia diz? Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. Perdoe hoje aqui a mudança, hoje é porque tivemos um problema no netbook e aí tivemos que improvisar aí. Gênesis capítulo 10, versículo 8. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser o quê? Poderoso aonde? Olha a potestade aí, ó. Próximo. Ele começou a ser poderoso na terra. Este, Nimrod, foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Caçador de quê, irmão? Não me pergunte, a Bíblia não relata, então não vou além do que está escrito. Eu vou ficar pelas Escrituras. Eu sei que Deus o considerava como um poderoso caçador diante da face do Senhor. Ou seja, Deus o conhecia. Deus via. Não era que ele era um caçador para Deus, ou um caçador de Deus. Ele era um homem poderoso, se tornou poderoso na terra, e diante do Senhor, porque nada está oculto aos olhos de Deus, ele era um poderoso caçador.
10:10 Gênesis. E o princípio do seu quê? Reino. Do seu reino. Este homem reinou. Ele era um homem poderoso e ele teve um reino. E o princípio do seu reino foi Babel, era uma cidade. Eraque, Acade e Calné, na terra de Siná. Foi o princípio. Esse homem fundou vários impérios, várias cidades. Esse homem construiu, este homem arquitetou, ele era um homem poderoso diante da face do Senhor, ele foi crescendo sobre a terra, ele foi se enchendo de poder e autoridade, ele foi se tornando um principado e cheio de poder, potestade. E o princípio do seu reino foi Babel, Eraque, Acade e Calné, na terra de Siná. 11:2, Gênesis. Aconteceu que partindo eles do Oriente, entre eles estava quem? Nirode, ou Nirode, o poderoso caçador diante do Senhor. Ele que estava liderando aqui, ó. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de... Quem edificou Siná? Nirode, na terra de Siná. E habitaram ali. 3. E disseram uns aos outros, liderado por quem? Nirode, não esqueça desse nome, desse principado e dessa potestade. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos, queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. 4. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade, e aquela cidade de Siná, a de Babel, perdão, a de Babel, e uma torre, cujo cume toque aonde? Eita, que prepotência dos homens, né, irmão? Edifiquemos nós uma cidade, a cidade de Babel, e uma torre, cujo cume toca nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda. Este homem queria juntar. Este homem queria cercar. Este homem queria dominar. Este homem queria governar, manipular, porque ele era um principado e ele tinha poder. E todos se submetiam às suas vontades. Ele, Nirode, que ditava as regras. E não bastou para ele apenas construir cidades, se apoderar de povos, de pessoas. Ele queria um plano audacioso, construir um cume, segundo os historiadores, talvez aquilo tenha sido um altar ao deus pagão que ele servia, ou até mesmo a ele, que se intitulava o próprio Deus, cheio de poder e autoridade. E ele queria construir essa torre, e o objetivo da torre era tocar os céus. Ele queria chegar no céu, a terra já não dava mais para ele, a terra quem mandava era ele. Eu quero chegar no céu. E aí Deus viu o plano dele, lá no contexto, disse, não é bom isso que os homens estão planejando. Todos falam a mesma linguagem. Vamos confundir as línguas dele, para que eles não entendam um ao outro. E aí Deus desceu, confundiu as línguas, e ele que não queria, o que ele temia veio sobre ele. O povo se espalhou, porque ninguém falava mais a língua do outro. E aí nós entendemos o propósito da unificação dos idiomas, que Joel 2:28 profetizou, que Deus iria derramar os dons do Espírito, ia unir os povos novamente. Em Atos 2 dos Apóstolos, todos voltaram a falar uma linguagem universal ou mundial que lá em Gênesis tinha sido confundida. Mas irmão, eu pensei que era Uxlabachuri Iribicanta. Nada disso. Eles voltaram a falar idiomas. Ou seja, todos agora podiam se comunicar através do dom do Espírito que Deus derramou lá em Atos 2.
Porque lá no passado, Deus havia confundido as línguas. E agora Deus, pelo Espírito, estava restaurando as línguas para que os outros povos, as outras nações, ouvissem falar das grandezas de Deus na sua própria língua materna. Mais um engano, hein? Não sei vocês, mas eu era meio que pentecostal de fogo. E aí eu achava que falava tal de uma língua dos anjos aí. E não é que não era nada disso que eu estava pensando. Então Deus desceu e confundiu. E espalhou sobre a face de toda a terra. Acabou o projeto daquele principado, daquela potestade que era Nimrod. E aí? E aí faliu o reino dele. Próximo. Isaías 14:9. Não poderia deixar de passar aqui, né, irmão? Presta atenção. Isaías 14:9. O inferno, ou Hades, ou Sheol, que seria o correto. O inferno, desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na terra, na tua vinda. Ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, o lugar dos mortos, queria ele. E todos os chefes, reis da terra, despertou por ti os mortos e todos os chefes, reis da terra. E se fez levantar dos seus tronos a todos os reis das... Aí é um personagem. Tem alguém aí. O inferno, o túmulo, a morte já o desejava. Ia chegar o tempo dele, estava próximo. Os reis das nações já não aguentavam mais aquele principado, aquela potestade. Vamos dar fim desse homem aí. Por quê? Soberba, cresceu demais, se exaltou, nos faz o mal, nos persegue, maltrata as nações, ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Próximo. 14:10, Isaías. Estes, todos responderão. Estes quem? Os reis da terra. Todos responderão e te dirão: tu também adoecestes como os reis da terra, e olhar para eles: epa, você também adoece como nós, hein? Já começou a perceber que aqui não tem nada de espírito? Não tem nada de anjo caído, mas pregaram que era Lúcifer. Estes também, tu também, adoeces como nós, e foste semelhante a quem? Os reis da terra. 11. Já foi derrubado na sepultura a tua? Soberbo, hein, irmão? Com o som das tuas violas. Não, irmão, é porque o diabo lá no céu... Ele era ministro de louvor. Quem já ouviu isso? Onde é que está na Bíblia? Lugar nenhum. Pegaram isso aí e disseram que era isso. Não, você não sabia que o diabo lá no céu era ministro da orquestra de Deus? Ele era ministro de louvor. Um dia ele se rebelou e aí ele caiu. Terra! Oh, irmão. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te o quê? Comerão, hein? Quem lembra aqui do episódio de, se eu não me engano, se não me falha a memória, Herodes foi comido pelos bichos porque não deu glória a Deus. Foi comido pelos bichos porque não deu glória a Deus. Não dar glória a Deus é não reconhecer o seu senhorio. Não é ficar glória, 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 glória. Não é nada disso. Dar glória a Deus é reconhecer a sua palavra, a sua autoridade, e se submeter a ela. Tem mais? Tem mais. 12. Aí, ó. Como caíste da onde? Como caíste desde o céu? Aí, irmão, caiu do céu. Céu aqui, nesse contexto, nesta colocação, está falando de um lugar de autoridade, um lugar elevado. Alguém que tinha poder sobre pessoas.
uma hierarquia que estava em um posicionamento acima dos demais. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como fostes cortado por terra? Acabou, meu irmão. Você não manda mais em nada. Como fosse cortado por terra, tu que debilitava os céus, tu que ensinava louvores nos céus, tu que ministrava louvor a Deus, para cima de nós, com o povo da graça, cheio, iluminado pelo Espírito, irmão. Próximo. Debilitava as nações. E tu dizias no teu, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, corrupto, desesperadamente corrupto, era o coração desse homem aí. E de quem está falando aí? Da Babilônia, do príncipe lá da Babilônia, do principado e da potestade da Babilônia. Está no contexto. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, a síndrome de Nimrod. Eu também. Nimrod desejou a sua torre tocar no cume? Ele queria a torre. Eu vou subir. Será que o projeto deste homem era ocupar o lugar lá de Deus? Claro que não. Era mais uma força de expressão do autor que ele queria crescer, 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 crescer mais e mais até chegar no limite. Uma vez a revista Veja fez uma pergunta para Ike Batista. Eu lembro que na época ele era o 8º mais rico do mundo. E aí fizeram entrevista e perguntaram, qual é o teu maior sonho agora? Foi o homem é o 8º mais rico do mundo. Eu falei, eu vou na expectativa, espero que ele seja um homem. Não, eu quero agora fazer o bem, quero compartilhar. O meu sonho é ser o primeiro. Hoje acho que ele está depois dos 500 do Brasil. E olhe lá. E está preso. Caiu por terra. Caiu dos céus. Tentou se levantar, colocar trono acima de Deus. Não pode, irmão. Mas eu estou pagando, não pode. O teu dinheiro não compra céu. O teu dinheiro não compra salvação. É graça de Deus, Ele dá os reinos, não a salvação. E Ele tira e dá o que Ele quer. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados dos norte. Congregação. Não tem nada a ver com a igreja aqui não, irmão. Congregação, pessoas, grupos, que ele iria governar, que ele tinha para dominar. Ele queria ditar as regras sobre tudo e sobre todos. 14:14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei semelhante ao Altíssimo. 15. Contudo, levado serás ao mais profundo do abismo. Acabou. Morreu. Acabou a soberba. Acabou o poder. Cadê agora o príncipe? Cadê a potestade? Deus o derrubou. Deus o destronou. Não tem nada com um ser chamado diabo, Satanás, que veio para a terra e virou um tal de um Lúcifer. E aí, é só acompanhar o contexto todo, que eu não coloquei, claro. Devido ao tempo. Vamos lá. Olha a outra aí, ó. Ezequiel 28. Eu sei que você estava pensando nessa passagem. Ezequiel 28:1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Deus falando com Ezequiel, dizer a quem? Ao príncipe da onde? Do céu? Ao príncipe, um principado, uma potestade, um príncipe que tinha poder, ditava suas vontades, suas regras. Filho do homem, dizer ao príncipe de Tiro, assim diz quem? O Senhor Deus. Porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares e não... Perdão. Eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E não passas de... E não és... Ainda
ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Deus mandou a sentença para ele. Ah, tem alguém aí se intitulando Deus, é? Ah, tem alguém aí querendo colocar uma torre no céu? Tem alguém aí maltratando, destruindo as nações? Já caiu, estrela d'alva? Filho do homem, diz eu, príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e dissertes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. 3. Eis que tu és mais sábio que Daniel. Olha que privilégio esse homem tinha, meu amado. O príncipe de Tiro. Testemunho de Deus. Ele era mais sábio do que Daniel. Imagine que Daniel surpreendeu todos lá na Babilônia. Quando os magos, os mágicos não decifraram o enigma, a escrita de Deus. Daniel orou. Deus deu a interpretação das línguas estranhas, ou de outro idioma que Daniel até então não conhecia, mesmo porque estava tudo separado. Deus deu a conhecer a Daniel pelo Espírito. E Daniel disse, pesado foste na balança. Mené, mené, tekel, facim. Passado de ti foi o reino. Mas Deus disse que esse tal desse príncipe de Tiro, ele era mais sábio do que Daniel. E não há segredo algum que se possa esconder de ti. 4. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançastes para ti o quê? Pela sabedoria e pelo entendimento. Alcançastes para ti riquezas. E adquiriste ouro e prata nos teus. Cadê Lúcifer? Cadê o diabo? Cadê alguém que brigou com Deus? Não tem. Mas, eu também pensei assim, irmão. 5. Pela extensão da tua sabedoria e no teu comércio aumentastes as tuas riquezas e eleva-se o teu coração por causa das tuas. Olha aí, ó. Estou muito rico. Se elevou. Eu tenho, eu pago. Não com Deus, não com o Senhor. Próximo. 28:6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, a mesma sentença que Deus mandou lá para a Babilônia, agora para o príncipe, o rei de Tiro. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração. Olha a outra, aí é outro, viu, irmão? Não se confunda. Aí é contra o rei de Tiro, príncipe de Tiro. Lá foi contra a Babilônia. O príncipe lá, o principado lá da Babilônia. Como se for o coração de Deus. 7. Por isso, eis que eu trarei sobre ti, sentença de Deus, estrangeiros, os mais o quê? Dentre as nações, os quais desembainharão as suas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu. Vai morrer. Vai morrer. Mas eu sou Deus. Não é, irmão. O outro dizia que era e já caiu também. Ele não divide a sua glória com ninguém. Tu não passa de um homem. Não, mas eu tenho para mim que eu sou Deus. Não é. Mas eu governo, mas não é Deus. Mas eu tenho, não é Deus. Mas eu sou o pastor presidente, mas tu não manda na igreja de Cristo. Só ele é o cabeça. Mas tem que ser do meu jeito, não pode. Tem que ser do jeito de Deus, senão ele derruba. Senão cai, irmão. No reino de Deus é assim, quanto mais tu és dono, mais Deus te dá. Porque quando tu achar que é dono de tudo e querer mandar em todo mundo, querer ter, possuir, Deus derruba.
Próximo. 28:8, Ezequiel. Eles te farão descer aonde? A cova, e morrerás da morte dos transpassados, no meio dos mares. E parece que houve uma batalha lá nos mares, né? E lá ele morreu. Porque Deus levantou os mais terríveis inimigos para aquele principado e para aquela potestade. Próximo. 9. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar? Hã? Ele ia morrer. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar? Eu sou Deus! Eu sou Deus! Não, você não pode me matar, eu sou Deus! Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te transpassa. Espada. Acabou. Acabou. Principados, potestades, príncipes, governantes, homens constituídos de poder, que impõe, que dita, que manda, mas diante do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobra. E toda língua tem que confessar que só Ele é o único bendito eternamente. Próximo. 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que achou em ti iniquidade. É a mesma pessoa, continue. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência, o teu interior, e pecar-te. Por isso te lancei profanado no monte de Deus, lugar de autoridade, onde tu mandava, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Irmão, querubim, irmão. Querubim era uma unção de alguém que tinha sido constituído para guardar uma nação. Por assim dizer, Davi era um querubim ungido de Deus. Ele recebeu óleo. Ele foi separado para aquilo. E estes, antes de cair, ele tinha sido ungido, querubim, cobridor ou guardador. Era para ele governar com justiça, com amor, com cuidado, com misericórdia. Mas ele se corrompeu por causa das suas riquezas e por causa das suas sabedorias. Ó querubim ungido, do meio das pedras afogueadas. O homem era muito poderoso. Próximo. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, é o último versículo aí? Esse mesmo. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, Deus, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em sobre a terra, aos olhos de todos os que te... Vamos supor, se essa passagem aqui estivesse falando de um diabo, um ser que brigou com Deus e caiu na terra, essa profecia de Daniel está dizendo o quê? Olha lá. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, fiz sair do meio de ti, do meio dele, um fogo, que te consumiu e te tornei em... Se fosse um ser espiritual, não existia mais, porque se tornou em cinza. E por que o povo aí fica espiritualizando tudo? É, principado pelos testados, é o diabo que sai voando e pega um, pega outro e joga para lá e joga para cá. Se fosse, mas não é. Porque aí está falando do príncipe de Tiro. Amém? 19. Todos os que te conhecem, entre o quê? Entre os povos, estão espantados de ti.
em grande espanto te tornastes e nunca mais subsistirá. Acabou. Acabou. Próximo. Daniel capítulo 4, 27. Nabucodonosor teve um sonho, e aquele sonho o perturbou. E ninguém revelava aquele sonho, e ele pediu a Daniel para que declarasse aquele sonho. Interpretasse aquele sonho. E Daniel foi e interpretou o sonho. Olha lá, Daniel falando para Nabucodonosor. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. O homem já estava perturbado. Que sonho foi esse? Que tiro foi esse, né? Que negócio é esse que está acontecendo? O homem já estava aflito. E aí ele chama Daniel, e Daniel vem traduzir o sonho que o Nabucodonosor teve. E Daniel disse: olha, eu te aconselho, ó rei, que aceite, né, o que eu estou falando, põe fim aos teus pecados, pratica a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. Como era que ele ia deixar os pecados? Praticando justiça e deixando as iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, Nabucodonosor, ou você se converte, ou você faz o bem, ou você vai colher de Deus, ou você vai ser disciplinado por Deus. Próximo. 28. Todas estas coisas vieram sobre quem? Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, depois de um ano, quando passeava no palácio real de Babilônia, ou da Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, escravizando lá todo mundo, e para a glória da minha magnificência. Soberbo, né? Deus já tinha avisado. Dê fim aos teus pecados, pare com as tuas iniquidades, tenha misericórdia dos pobres, para que se prolongue a tua tranquilidade. Deus estava dando uma oportunidade que ele não deu para o anterior a ele, lá na Babilônia, e que ele não deu também para aquele rei ou príncipe de Tiro. Mas por que Deus deu uma oportunidade para esse? Porque esse era um filho de Deus. Esse aí se converteu depois ao Senhor e reconheceu que não havia outro acima do nosso Deus, porque ele ditava as regras, mandava, dava o reino e tirava o reino e dava a quem ele quisesse. Mas antes dele se dobrar e entender que só havia um Deus, olha a soberba dele aí, ó. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o... Acabou. Passou de ti o reino. E cumpriu a promessa do Senhor e a revelação do sonho. Vai pro pasto comer capim. Durante 7 tempos. Quando ele voltou à consciência, e só voltou à consciência porque ele era um eleito. Quando ele caiu em si, como aquele filho pródigo que viu que perdeu tudo, tornou a cair em si e voltou para a casa do pai. Ele glorificou a Deus, e Deus novamente o restituiu em seu trono. O filho dele, Belsazar, não aprendeu com ele. Se corrompeu e também foi sentenciado à morte. Porque todos que tentam colocar trono acima de Deus, Deus o lança por terra. Êxodo 7, versículo 1. Olha outro principado aí, potestade. Então disse o Senhor a quem? A Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre... Deus o colocou Moisés como Deus sobre Faraó. Como assim, irmão? Moisés agora é Deus sobre Faraó. É Deus que
É Moisés que faz acontecer agora na vida de Faraó. Porque Deus o colocou como Deus. O próprio Deus o instituiu como Deus. Deu autoridade a Moisés. Para Moisés agora ditar as regras lá no Egito. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz que o Deus daquele século cegou o entendimento dos... Quem era o Deus daquele século que Paulo se referia? Moisés. Era o Deus da lei. Chegava Jesus e dizia assim, assim, eles diziam, não, nós ouvimos Moisés. Lá mesmo no Egito, quando Deus queria se relacionar com o povo, não, fale Moisés conosco, que não Deus, para que não morramos. Moisés era um Deus na terra. Ele era um filho de Deus. Ele era um Deus com D minúsculo. Porque Deus, ele é rei de reis, Senhor de senhores, e Deus de deuses. Todos nós, disse o Senhor Jesus Cristo lá no livro de João, nós somos deuses. Salmo 82, 6. Vós sois filhos do Altíssimo, vós sois deuses. Salmo 88, 82, 6. Não, irmão, Deus é Deus com D minúsculo, é as imagens. Isso é cultura, idolatria. Para com isso, irmão. Deus o constituiu Moisés como Deus sobre Faraó. E isso perdurou na vida de Moisés até Jesus de Nazaré. Que todos queriam ver Moisés. Quando falava de... Não, queremos ouvir Moisés. Nós temos Moisés para nos ensinar a lei. Paulo disse, ministério de condenação e morte. Estão com véu. Tira Moisés. Porque o Deus desse século cegou o entendimento de vocês. Aí pregaram lá o Deus desse século, colocaram Satanás. Satanás, ainda nem lê mais o Deus desse século cegou o entendimento. Já lê assim, ó. E Satanás cegou o entendimento. É igual João 10:10. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Ele já lê assim, ó. A religião já lê assim. O diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Ele está falando de homens, dos líderes, que não entraram pela porta que era Jesus, mas pularam a cerca, se apossaram de uma autoridade, ou de um cargo, ou de um dom, que não era deles, no caso de Caifás, e outros tantos. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te pus, tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu... Moisés dizia que ele era de língua pesada, não sei se ele gaguejava, não sei. Eu sei que ele tinha dificuldade para falar. E Deus disse, não se preocupe não, você vai ser Deus, você vai fazer os sinais, e Arão vai falar por ti. Arão vai ser o teu profeta. Então, Moisés era Deus sobre Faraó, e Arão era o seu profeta, que dava o recado que Deus mandava. Próximo. 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará que deixe ir os filhos de Israel da sua... Próximo. Eu, porém, Deus, endurecerei o coração de... E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas... Maravilha, né, irmão? Para Deus multiplicar suas maravilhas no Egito, para que o mundo todo soubesse que aquele Deus bendito faz sinais e prodígios, tinha que ter ali um opositor, no caso um diabo. Tinha que ter ali um adversário. E quem era o adversário ali? Faraó, um diabo, um opositor, um principado com poder. Uma potestade que escravizava os nossos irmãos lá, judeu, durante 400 anos e 50 anos. 430 anos. Então Deus mandou aquela sentença, mas Deus disse, olha, eu vou endurecer o coração dele. Porque se Deus não endurecesse, ele não ia aguentar nem ver o primeiro sinal, irmão. Vai embora, cai fora. Mas Deus amolecia e Deus endurecia. Deus amolecia, para quê? Para que os sinais se multiplicassem sobre o Egito. Ah, mas Deus aí foi injusto. Deus injusto, irmão? Dirá o homem, por que me fizestes assim? Porventura não tem um oleiro poder sobre a própria massa, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro de desonra? O que direis, querendo Deus mostrar o seu poder e a sua ira, suportou com muita paciência os vasos da perdição, os vasos de ira preparados para a perdição?
e conservou nós, vaso de misericórdias, para a glória dele. Próximo. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos de Deus sobre a terra do Egito. Próximo. Era um principado aí, ó. Uma potestade. 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Só assim os egípcios iriam saber que Deus era o Senhor. Tudo isso foi necessário. O próprio Deus criou opositores a Ele mesmo para mostrar que não existe poder paralelo. Ele está acima de tudo e de todos, porque Ele é criador de tudo e de todos. Aí alguém pensa que um ser diabo se rebelou no céu e chamou alguns anjos. Não, irmão, até essa parte dos anjos. Chamou lá no escritório no céu e disse assim, ó. Aí Deus não estava ouvindo nada. Deus não é onisciente. Deus não é onipresente nem onipotente. Aí rebelou lá no céu. Criou a confusão e aí um anjo chamado Miguel. Por quê? Porque pegaram Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e o 9, isolado, e fizeram a doutrina. Que ali também estava falando de filhos da perdição, a terça parte dos anjos que foram arrebatados, eram homens que decaíram do seu poder, da sua autoridade, homens perversos, filhos da perdição, vaso de ira. E o céu, lugar de poder novamente. Se achavam, queriam estar sempre no lugar de Deus. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Próximo. Romanos 9:17, olha lá. Porque diz o quê? A escritura Faraó. Nós já lemos. Para isto mesmo te levantei, para em ti, em Faraó, mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda... Por que nós ouvimos falar do que aconteceu no Egito? Porque para aquele propósito, Deus levantou Faraó. Aquele principado, aquela potestade, para ele mesmo abater e glorificar o seu nome. Por que Judas traiu Jesus? Porque Deus o fez para aquele propósito. Porque um inimigo teria que trair, um filho da perdição teria que estar do lado dele, comer com ele, e negar Jesus e entregar o mestre. Tudo dentro do propósito de Deus. Não pense que alguma coisa fugiu do controle de Deus. Está tudo no controle de Deus. Você não entende nada do que vai acontecer amanhã, hoje à tarde, daqui a 10 anos. Deus está vendo, já preparou tudo. Só descanse na soberania do Pai. Próximo. Vai esquentar agora. João capítulo 19, versículo 10. Disse-lhe, pois, quem? Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Ele estava questionando Jesus, perguntando. Jesus estava quieto. Disse, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu, Jesus? Estava falando com Jesus. Que tem o quê? Eu imponho a minha vontade. Eu tenho poder, eu tenho força. Eu mando nesse negócio aqui. Por que você não me responde, Jesus? Eu estou falando com você. Você não sabe que eu tenho poder? Você não sabe que eu sou um principado? Você não sabe que eu sou uma potestade? Que eu sou ungido aqui de Roma? Que sou eu que governo aqui? Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? A pessoa que ia comover o mestre. Agora Jesus vai ceder, porque eu cheguei para ele e eu disse, eu tenho poder. Eu mando... Era assim que fizeram com vocês, né, irmão? Foi assim que fizeram comigo. Ó, aqui tem que ser aqui, viu, irmão? Se não se submeter ao pastor,
Não, mas a palavra... Não, não é a palavra, é ungido de Deus, porque eu tenho poder. Enquanto vocês se submeterem à palavra, nós vamos estar sempre em paz. Porque eu não quero que vocês se submetam a mim, porque eu não tenho poder. O poder é dele. E se eu estou no poder, direcionando, lhe edificando, eu tenho que ter cuidado. Porque olha o que Jesus disse a ele. Bora? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse. Mas quem constituiu Pilatos não foi Roma, João. Não foi Roma, Cunha. Quem constituiu Pilatos com autoridade, com poder, como príncipe? Não foi Roma? Jesus disse não. Eles só fizeram o que eu quis. Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, o maior pecado tem. Judas. Próximo. 12. João 19:12. Desde então, Pilatos procurava o quê? Ele queria soltar Jesus. Quando ele viu Jesus falando que se ele tinha poder porque foi dado do céu, meu irmão. Chegaram para João Batista: olha, o Jesus aí está fazendo mais discípulo do que você, viu? Cuidado, senão ele vai tomar o teu lugar, viu, João? João disse: ninguém tem poder se do alto não for dado. É necessário que ele e que eu diminua. Pilatos começou a diminuir. Começou a entender que o poder vinha do alto. Então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de quem? O rei. Qualquer que se faz rei, no caso de Jesus, é contra César. As pessoas diziam que ele era rei do judeu. Jesus era o rei do judeu. Pilatos disse: olha, eu tenho poder para te soltar e eu tenho poder para te crucificar. Jesus disse: não tem, porque o que tu tem vem do alto. Tiago disse: toda dádiva, dom, presente, todo dom perfeito, desce aonde? Do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de variação. Tudo vem do alto, porque dele, por ele, para ele são todas. Então Pilatos reconheceu que o poder que havia sobre ele não era o poder de César, não era o poder romano, havia um poder maior sobre ele. Mesmo ele sendo um principado, uma potestade, tendo ali o poder de soltar ou crucificar Jesus, ele temeu. Ele ficou preocupado. Mas o problema foram os judeus. Outra classe de principados e potestades. Mas os judeus clamavam dizendo: se solta estes, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Próximo, 15. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Pilatos estava dizendo: o meu rei é César, mas você é judeu. O rei de vocês não é Jesus, não? Hei de crucificar o vosso rei? Olha lá os judeus. E quem eram os judeus? Responderam os... Pode substituir aí, ó. Principais por principados. Os principais, os primeiros. Os que tinham poder religioso. Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão... Nosso rei é César, não é Jesus. Próximo. 16. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse crucificado. Tomaram a Jesus e o levaram. Então, Pilatos consentiu que fosse crucificado, porque senão ia pegar mal ele com César.
Mas ele foi levado por causa dos principais sacerdotes. Grupos religiosos, principados e potestades, agora em outra área, em outra hierarquia, em outra situação. Vamos lá. Olha lá, ó. João 19:19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E muitos dos judeus, olha lá de novo. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade e estava escrito em hebraico, grego e em latim. Próximo. Diziam, pois, quem? Os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos. Eles diziam a Pilatos. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva o rei do judeu, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Ah, meu irmão, os principais dos sacerdotes, os principados e as potestades lá religiosas não gostaram. Não escreva que ele é rei do judeu. Porque senão nós estaríamos confessando que ele é o nosso rei. Então vai ter que mudar a lei. Porque mudando o sacerdote, necessariamente se faz mudança na... Então vai mudar a lei, porque ele não veio da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá, e da tribo de Judá ninguém serviu no altar. Nós não podemos dizer que ele é rei, porque se nós dissermos que ele é rei, vai acabar com os sacrifícios, vai acabar com os nossos privilégios. Nós não podemos dizer que ele é rei, porque se nós dissermos que ele é rei, nós estamos confessando que de fato ele curou aquele menino cego, o qual nós dizemos que ele não curou, mas o menino disse que ele curou. Nós não podemos aceitar ele como rei na nossa vida. O nosso rei é César. O nosso rei não é Jesus Cristo, o evangelho da sua graça. O nosso rei é aquele pastor ali que fundou milhões de igrejas, é aquele padre, é aquele homem, é aquela... O nosso rei é ele. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes judeus a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Os principais, os principados e as potestades, lutando contra a obra da cruz. Aí Paulo disse aos filipenses: de novo digo, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus dele é o ventre, só pensam nas coisas da terra. Paulo disse aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, notai os tais que promove dissensões contra a sã doutrina, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu próprio ventre, e com palavras de lisonja, eles enganam os corações dos simples. Era ele aí, ó. Os principais dos sacerdotes, que tinham poder para influenciar, para manipular. Próximo. 22. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi? Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos. O que eu escrevi, escrevi. Ninguém muda, porque eu mando. Ah, mas vocês, nós somos principais dos sacerdotes. Não, mas eu tenho mais poder do que vocês. Eu mando em vocês. O que eu escrevi, escrevi. Pode ir, meu amado. Atos capítulo 5, versículo 27. Olha lá. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote os interrogou. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. Não, porque aqui tem que passar pelo conselho da igreja, para nós determinarmos o que vamos fazer com o irmão que pecou. Vai ficar separado aqui um tempo no jejum e oração, e depois nós vamos ver se vamos perdoar ou não. Mas tem lugar que eles expulsam mesmo. É o pecado de morte, então não tem jeito, vai embora. Então, trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote, que era Caifás lá, os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasseis neste nome de Jesus? E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina,
e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, os apóstolos, os discípulos de Jesus estavam olhando para eles e dizendo: vocês são culpados, vocês crucificaram o nosso mestre. E eles diziam: não, nós já avisamos expressamente que não é para ensinar nesse nome. Vocês estão querendo jogar sobre nós a responsabilidade. Vocês estão querendo que nós sejamos culpados do sangue desse homem. Quer dizer, eles pediram para crucificar, mas na hora de assumir a responsabilidade, eles procuravam agora os discípulos de Jesus. Próximo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos... Receba essa palavra. Importa obedecer a Deus, irmão, do que aos homens. Não importa o que os homens dizem, pensam, nós respeitamos, seguimos a paz com todos. Mas o importante é que obedecer o evangelho a Deus e não aos homens, ainda que eles se intitulem principados e potestades nas nossas vidas, nós só nos dobramos para Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não vem para cá dizer que é profeta sobre a nossa vida, não vem para cá se colocar como um Deus na nossa vida, porque só Jesus Cristo, Ele é digno. Mas os principados, as potestades aí queriam manipular. Próximo. 1 Coríntios 2:6. Disse Paulo: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, tiveram os olhos iluminados. Entenderam a palavra de Deus? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste, nem dos príncipes deste mundo, que se acaba. Cadê o príncipe Nabucodonosor? Acabou. Cadê o rei de Tiro? Acabou. Cadê Pilatos? Acabou. Cadê César? Acabou. Cadê Herodes? Acabou. E Paulo disse: nós falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, acaba. 7. Mas falamos a sabedoria de oculta em mistério. Mistério para quem não conhece. Entre nós falamos. Conhecemos. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Próximo. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Quem crucificou Jesus? Os príncipes deste mundo, os principados e as potestades. Eles crucificaram Jesus. Próximo. 1 Tessalonicenses 2,14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Próximo. 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e a nós, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os adversários, opositores. Não está aí. No versículo 18, Paulo diz: eu queria ter convosco. Eu queria ter com vocês, mas Satanás me impediu. E quem era Satanás que Paulo falava? Os principais dos sacerdotes que mataram Jesus, mataram os profetas e perseguiam Paulo, para que Paulo não pregasse o evangelho. E aí Paulo orava, né? Senhor, tira de mim esse espinho. A saber, o mensageiro de Satanás que está me batendo, me esbofeteando. 2 Coríntios 12. Ele orou, pediu a Deus, Deus disse: não, Paulo, eu não vou tirar esse espinho não. Eu vou deixar ele te batendo aí. Eu vou deixar você sofrendo. Por que, Jesus? Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
E Paulo disse, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me... como Nabucodonosor, como rei de Tiro. Porque se Paulo se exalta, Deus derruba. Para Paulo ficar humildezinho, para você ficar humildezinho na graça de Deus, sempre vai ter algum espinhozinho aí na tua carne. Não para te matar, mas para te educar. Para Elcio se controlar e entender que não sou eu, é a graça de Deus em nós. Então Paulo disse ao mensageiro de Satanás aí enviado aí, veio cá me bater. E era eles que mataram o Senhor Jesus Cristo e os próprios profetas e nos têm perseguido. E não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Paulo até deu nome ao cuidado Timóteo com Alexandre o latoeiro. Muitos males me fez e muito resistiu à nossa palavra. Próximo. 16. E nos impedem de pregar as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Serão destruídos totalmente. E foram. E serão na nossa geração. Todos os que impedem, tentam nos impedir de pregar esta palavra que foi direcionada aos gentios. Ô irmão, mas te chamo de herege? Porque a igreja não faz isso. Te chamo de falso profeta porque não faz isso. Pode perseguir. Mataram Jesus, mataram os profetas, perseguiram a Paulo e não vai ser diferente conosco. Vão continuar nos perseguindo e Deus sempre nos livrando e a ira sobre eles. Próximo. 1 Pedro 2,6. Por isso também, na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será? Quem é a pedra de Pedro está falando? Jesus. Os nossos irmãos católicos dizem que a pedra era Pedro. E por isso que Pedro é o Papa. Ou o Papa é o sucessor de Pedro. Mas Pedro está dizendo que a pedra é quem? A pedra principal, a angular. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ninguém será confundido em Cristo. Olha lá, 2,7, 1 Pedro. Assim para vós, os que o quê? Credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da... Os principais dos sacerdotes, que eram os edificadores da religião. O berço judaico. Os edificadores, os principais dos sacerdotes, os principados e as potestades, eles rejeitaram Jesus. Porque eles não criam Jesus. Eles mataram Jesus, mataram os profetas, a descendência deles, mataram os profetas, e perseguiu também a Paulo e a nós. A pedra que os edificadores da época lá que Jesus chegou, ele veio para os seus, mas os seus não. Os principais sacerdotes. Aqueles que influenciavam espiritualmente. Porque falava de Deus. César, Nabucodonosor, Faraó, eram principados e potestades governamentais. Mas os sacerdotes eram principados e potestades no sentido ali espiritual, porque eles falavam de Deus para as pessoas. Mas eles recusaram Jesus. Os edificadores reprovaram Jesus. Essa foi a principal pedra da esquina. Eles não quiseram aceitar. 8. E uma pedra de tropeço e roda de escândalo para aqueles que tropeçam onde? Sendo desobediente.
sendo desobedientes, para o que também foram, já tinha sido destinado para isso. Não, irmão, foi eles que decidiram. Eclesiastes 7:13. Ninguém, o 13:7. 7:13 ou 13:7? Me fugiu agora. Ninguém pode endireitar o que Deus fez torto. Porque eles foram destinados para isso. Ah, mas Judas podia se arrepender? Não podia. Foi destinado para isso. Ovelha nunca vai virar bode. Bode nunca vai virar ovelha. Trigo nunca vai virar joio. Joio nunca vai virar trigo. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. E muitos estão tropeçando, hein? Sendo desobedientes para o que também foram destinados. E eu peguei esse versículo aqui fora de uma linha de raciocínio. Parece que está fora, mas não está. Eu vou explicar por quê. Olha o que Paulo disse aos Efésios. E é como doutrina para a igreja. É doutrina para a igreja. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos, com todas as sortes de bênçãos espirituais, nos lugares, em quem? Lugares celestiais ou regiões celestiais. Por que eu li este versículo que aparentemente está fora do assunto? Eu li esse versículo por causa deste versículo. Vai lá. Efésios 6:12. Se eu não lesse o versículo anterior, vocês não iam entender esse. Porque se eu ler esse versículo solto, eu passo um outro entendimento para a igreja. Por que não temos que lutar contra a carne e o? Pedro lutou contra Caifás? Bateu na cara de Caifás? Os apóstolos de Jesus de Nazaré arrastaram. Pedro até arrastou a espada uma vez e Jesus mandou guardar a espada. Os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, foram perseguir os principais sacerdotes que crucificaram Jesus? Então a luta não é contra carne e sangue. Paulo, que perseguia a igreja, os discípulos tentaram matar Paulo? Não, os discípulos fugiram de Paulo. Inclusive quando Jesus chama Paulo no caminho para Damasco, e Jesus levanta Ananias para orar por Paulo, Ananias, rapaz, Deus, esse homem aí, ele tem poder. Ele tem o quê? Carta dos sacerdotes. Ele tem autoridade aqui para prender os crentes. Ele consentiu na morte de Estevão. Esse homem tem poder. E o Senhor quer que eu ore por ele? Tem certeza que não quer deixar ele cego, não? Eu aproveito, Senhor, que ele está cego e eu vou lá e ó. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Pegaram esse versículo solto e disseram: a nossa luta não é contra a carne e sangue, no sentido geral. A nossa luta é contra poderes espirituais que nós não vemos. Aí Paulo me diz uma coisa pelo Evangelho, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. No versículo 26 a seguir, Paulo fala que nós somos como um atleta de Cristo. E todos correm para chegar no pódio. E Paulo diz que esmurrava a sua própria natureza, para que pregando aos outros ele não fosse reprovado. E Paulo também diz que ele combatia o bom combate da fé, como coisa certa e não como uma coisa incerta, como que batendo no ar. Ele tinha um objetivo, ele sabia, o culto era racional. E Paulo também pregou para os romanos, o culto é racional. Você tem que saber o que você está fazendo, com quem você está lutando. Paulo não ficava aí batendo em Beelzebu, seria trazendo Paulo para hoje. Paulo não ia ficar lutando aí contra Maria Padilha, contra Pomba Gira, contra o Tranca-Rua, Chucaveira, Preto Velho. Paulo não ia ficar lutando contra essas coisas, porque isso é como que estivesse batendo no ar. Aí Paulo disse: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue,
mas sim contra os... E quem eram os principados ali? Os inimigos da cruz de Cristo. Os opositores. O judeu. Tudo que se levantava contra o evangelho. Paulo disse, a nossa luta é contra ele. Agora a minha luta contra ele é física? Não, porque não é contra a carne e contra o sangue. A minha luta é aqui, ó. Disse Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Nos convém tapar a boca dos contraditores, a estes homens que ensinam heresias. Precisamos tapar a boca dele. E como eu vou tapar a boca dele? Pregando a palavra de Deus. Como nós vamos tapar a boca? Não dos nossos irmãos que estão sofrendo por falta de conhecimento sendo destruído. Mas como nós vamos tapar a boca dos principais aí, dos principados aí, das potestades que se apossaram da igreja de Jesus Cristo, estão manipulando, mentindo. Não é no braço. É tapando a boca com o evangelho da graça de Deus. Porque a minha luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, príncipes, poderes. Tem pessoas que creem mais no dito líder do que em Jesus. Porque aquela pessoa é um principado sobre ele. É uma potestade sobre ele. E eles ficam amarrados debaixo dos pés daquelas pessoas. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue? Só isso aqui dá uma mensagem. Por que não temos que lutar contra a carne e com o sangue? Mas sim contra os principados, contra as potestades, vírgula. Contra os príncipes das trevas do século de Paulo. Nós estamos vivendo o nosso século. Paulo viveu dele. Contra os príncipes, ou hortes, hortes aqui embaixo. Contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hortes espirituais da maldade nos lugares. Hortes quer dizer força. Forças espirituais da maldade que atua onde? Volta o versículo lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões. Aqui é uma região celestial, aqui, ó. Isso aqui é uma região celestial, onde nós somos abençoados nessa região celestial. 12. Mas as hortes espirituais da maldade atuavam também nas regiões celestiais, sobre o povo de Deus. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, meus filhos, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por que, Jesus? Estou parafraseando. Porque existem hortes espirituais manipulando a vida de vocês. Quem, Jesus? Os fariseus, que mandam vocês praticar a lei, e ele nem com o dedinho move. Hortes espirituais, porque eles tratavam de coisas espirituais. Paulo pregava o evangelho da graça e eles diziam, não, para ser salvo, segundo a lei de Moisés, tem que circuncidar a criança. Hortes espirituais. E muitos acreditavam. Pedro deu um vacilo que chegou na Galácia, queria judaizar os irmãos. E Paulo disse, epa Pedro, você não está andando conforme a verdade do evangelho. Tu quer ser uma horte espiritual da maldade no nosso meio também? Pedro, não. Aí o próprio Pedro cresceu na graça e no conhecimento. Porque Pedro não era um principado, uma horte espiritual da maldade nos lugares celestiais. O próprio Pedro falou na sua primeira carta 5, de 1 ao 3. Apacentar o rebanho de Deus com cuidado, tendo zelo, não tendo domínio sobre ele, porque as hortes espirituais é que dominava. Mas com amor, com cuidado, se colocando como exemplo. Porque eles são herança de Deus. Contra os príncipes das trevas. Treva, escuridão, ignorância, falta de conhecimento. E assim eles eram, cegos, guiando cegos, ambos cairiam na mesma cova. Contra os príncipes das trevas do século de Paulo, ele estava falando. Contra as hortes, grupos, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quantos lugares celestiais existem hoje aqui em Salvador nesse horário?
Milhares. Quantos principados e potestades estão lá? Atuando nos lugares celestiais, espirituais da maldade. Ensinando você a sacrificar, vender seu tudo, beijar o pé do pastor, dar um envelope consagrado. São hortes, forças espirituais que atuam nas regiões celestiais, onde na região celestial todos nós estamos abençoados. Mas eles dizem lá na região celestial: você está debaixo de maldição, você tem que sacrificar. E a palavra está dizendo: abençoado na região celestial em Cristo. Mas nele você está sempre em defeito, em Cristo você está sempre perfeito. Próximo. 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal. E havendo feito tudo, fica firme na graça de Deus, meu irmão. Foi isso que ele disse a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Toma aí as armaduras de Deus, capacete, palavra, espírito, fé. Fique firme, para que você não venha se deixar levado por vento de doutrina, por homens enganadores. Fique firme. Próximo. Efésios 1:20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. 21. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século lá de Paulo, mas também no nosso aqui agora também. Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou dentre os mortos e colocou ele acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade e de todo o domínio. Deus colocou acima de todo. E de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Próximo. 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como quê? Cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Próximo. Quem é o seu corpo? O corpo é o quê? É o pão da padaria? É a igreja, onde ele é o cabeça. Quem é o seu corpo? A plenitude daquele que cumpre tudo em? Tudo é por meio dele. Próximo. Colossenses 2:10. E estás perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Não existe poder paralelo para o nosso Deus. Ele está acima de todo principado e toda potestade, que não tem nada a ver com seres avoadores que estão aí supostamente possuindo pessoas, mas sim homens corruptos, inimigos do evangelho, que prega totalmente distorcendo a palavra de Deus. Mas o nome dele está acima de tudo. E estás perfeito nele. Em Cristo você está perfeito. Que é o cabeça de todo principado e potestade. Não adianta se exaltar. Cai. Morre. Porque só ele manda, só ele governa. Próximo. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, atirou do meio de nós, cravando. E quando Jesus fez isso, meu irmão, acabou lá com os principais, com os sacerdotes, olha lá, ó. 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou onde? Em si mesmo. Eu tenho poder para te prender, eu tenho poder para te soltar. Não tem, tudo que tu faz é porque Deus deixou. Cadê os principais sacerdotes? Cadê os governantes, os impérios? Ninguém pode ir contra Jesus Cristo, porque ele despojou. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Deus colocou a vergonha. Porque na cruz ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e consumou sobre as nossas vidas uma eterna salvação. Amém? Tem mais? Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos... Não existe nome no céu acima do nome de Jesus. Mas o de Deus? É porque Jesus é Deus, irmão. Ele se fez pessoa, homem, mas ele é Deus. Para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, os que já morreram. Não! Outra mentira que pegaram vocês e me pegaram também. Debaixo da terra são os demônios. Nos céus, na terra, em vida, e aqueles que já partiram, como Faraó, Nabucodonosor. Não existe nome acima de Jesus Cristo, porque nos céus, na terra, e aqueles que já morreram, o nome dele está acima de todo nome. Próximo. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Acabou, meu irmão. Amém? Coloque essa palavra no teu espírito, guarde essa palavra no teu coração e não deixe ser manipulado pelos homens. Amém? Graça e paz, abençoados, eleito com todas as sortes de bênçãos. Tem um dia aí de vitória, direcionada por